Vai ler mais um texto hoje. No próximo domingo, né, a gente vai começar uma nova série e a gente vai estudar sobre as 7 cartas. Tá aí? Ainda não, depois eu vou mostrar, né? A gente vai estudar sobre as 7 cartas do Apocalipse, 7 cartas das igrejas do Apocalipse. A gente vai estudar uma por uma. Então, quero convidar para você ser parte dessa jornada que começará no próximo domingo, tá certo? Hoje abra comigo lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso de número 42. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso de número 42. A gente vai ler até o 47. Você encontrou aí? Diga amém. 2 pessoas, né? Você encontrou aí? Diga amém. Amém. Não é 4. Vamos ler. Versículo 42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse texto tão maravilhoso, tão rico, ó Pai. Ao tratar da vitória de Davi, a vitória do povo de Israel, nós pedimos ao Pai que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use essa palavra para que o nosso coração seja moldado de acordo com a Tua palavra, e que também, ó Deus, possamos enxergar mais uma vez, ó Pai, que toda a Bíblia aponta não para nós mesmos, não para alguns personagens, mas ela aponta para Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por isso. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, que seja um tempo de edificação, de aprendizado, de exortação. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Então hoje a gente encerra, a gente falou por 8 domingos, né? Foram 8 semanas, uma pena não, né? Acontece que setembro tem 5 domingos, então no domingo que vem vai começar uma outra série, que é o último domingo de setembro. E a gente olhou sobre 8 personalidades do Antigo Testamento, 8 histórias, 8 testemunhos que nós podemos aqui comprovar que apontam para Cristo. No Antigo Testamento, sem dúvida, né? A gente só falou de 8, a gente outra vez pode repetir essa série com novos 8 personagens, né? Porque há muito mais do que 8 tipologias humanas de Jesus no Antigo Testamento. Mas para encerrar essa série, quero falar de uma história que é muito conhecida, você já percebeu aí, né? Todo mundo, até os não cristãos conhecem essa história, e as crianças desde o início aprendem sobre essa história. Essa história que é muito conhecida, você sabe que é a história de Davi e Golias. E provavelmente você já ouviu, que você já ouviu algumas mensagens sobre esse tema, né? Quase, de repente, dezenas de mensagens sobre esse tema. A história de um jovem, né? Quando a gente lê esse texto, parece até que ele está falando, né? Algumas pessoas vão se identificar, né? Um jovem raquítico, fraco, ruivo. Às vezes eu acho que ele está falando de mim, né? Uma pessoa sem muito porte físico, magro, né? Então eu fico assim pensando de quem ele estava a falar, né? Então essa história desse jovem que era aí totalmente fraco para os padrões daquela época, né? Também para os padrões de um guerreiro, né? Imagina eu, né, como um guerreiro. É basicamente Davi, né? Uma pessoa, né? De repente a estatura eu pareço com Davi, é baixo. Veja,
não era um tipo de um guerreiro que era procurado, né? Ninguém olhava para Davi e olhava assim, rapaz, você tem porte, né? Você é um bom soldado, né? E você vê que Davi não era contado, né, para ser escolhido como soldado nem como guerreiro. Ele era aquele que estava lá cuidando do campo. E talvez você já tenha meditado, olhado, assistido, ouvido pregações sobre essa história, e muitas vezes, né, algumas das histórias do Antigo Testamento, essa é clássica, talvez você tenha ouvido sobre um olhar equivocado sobre ela, né? Até que você tenha ouvido algo errado sobre ela, porque das formas de você olhar e entender a Bíblia, né, uma delas é o que geralmente se vê em muitas igrejas e ao redor do nosso país, é que o que a gente tentou desmistificar aqui nessa série é que a Bíblia é simplesmente um mapa para a vida. Então a gente se olha em algumas histórias, né, a gente se encaixa em alguns personagens e fala assim, então Deus fará tudo o que Ele fez na vida daquela pessoa, vai fazer também na minha. A gente entende a mensagem a ser passada, e por esse ponto de vista, de que a Bíblia é simplesmente um mapa, um guia para a vida, você entende a mensagem, precisa saber onde ir, você olha para a história e vê o que você precisa fazer, saber que decisão você precisa tomar em determinada situação da sua vida, então você encara assim. Aí a Bíblia, como um mapa para você, aponta o lugar onde você está, aponta o lugar para onde você está indo, e você vai lá e mexe em alguns caminhos, e você acha que essa é a questão sobre tudo que está acontecendo na sua vida. A gente até entende muitas vezes, quando ouve esse tipo de mensagem, o que está sendo transmitido, mas olhar para a Bíblia como um mapa, se ver em algumas histórias da Bíblia, há um pouco de problema nessa forma de olhar a Bíblia. Eu vou dizer a você por quê. O que nós já vimos aqui nessas 7 mensagens, vamos ver hoje, porque quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita sobre mim ou sobre você, né? A gente tem um coach da internet aí, que tem um vídeo que ficou muito famoso, que viralizou, que ele diz que você é o centro da Bíblia. Não, você não é o centro da Bíblia, né? Você não é pensado quando a Bíblia foi escrita. A Bíblia não é sobre a sua história de vida. A Bíblia foi escrita sobre o que Deus fez através de Jesus para redimir, para reconciliar consigo mesmo o universo e o homem com ele. Então, quando a gente olha para a Bíblia por esse ângulo, você pode até ficar meio decepcionado com o que eu estou dizendo para você aqui, mas talvez eu tenha frustrado algumas das suas expectativas quando você se viu em Davi, né? E você acreditava que você era aquele jovem, que você tem uma crise na sua frente, um gigante em sua frente, e você é o Davi que vai derrubar essa história. Mas veja, me dá mais alguns minutos de crédito, né? Quando a gente rompe com esse olhar equivocado para a Bíblia, a gente entende que o que o Evangelho é, e de forma clara a gente olha para a Bíblia inteira como uma história íntegra, e não como um apanhado de histórias que querem dizer várias coisas, e no final depende da sua interpretação, depende do que você acredita. Veja, quando a gente olha para a Bíblia não como uma história, como histórias separadas, mas como uma história íntegra, o que a gente tem visto aqui, que todas essas histórias que nós lemos, elas de fato apontam para Cristo, elas estão falando sobre Cristo, não estão falando sobre nós, não estão falando sobre a nossa vida, não estão falando sobre os nossos desafios pessoais, os nossos desafios humanos. E veja, talvez todas as mensagens dessa série que nós ouvimos, que nós estudamos, despertam para isso, de que a Bíblia é uma história íntegra, a Bíblia aponta para Cristo, mas a história de Davi talvez seja uma das mais emblemáticas para a gente quebrar esse tipo de paradigma, de que a gente olha para algumas histórias do Antigo Testamento e acredita que elas são a encenação clara do que está acontecendo na nossa vida hoje, e assim como aconteceu naquela história, vai acontecer também na nossa vida. Veja, você sabe sobre Davi, filho de Jessé, mais jovem dos seus irmãos, aquele que menos tinha um porte de soldado, né? O texto é bem claro quando diz assim, quando diz sobre ele. Seus irmãos que serviam ao exército tinham porte de soldado, governado ali naquela época pelo rei Saul. Davi era apenas um pastor de ovelhas, um cara que cuidava das ovelhas do rebanho do seu pai. E nós já vimos que
Deus, através ali de Samuel, do profeta Samuel, já tinha falado que ele era o escolhido de Deus para governar a nação de Israel. Talvez muitas pessoas não acreditaram, né? Porque o herdeiro natural não era Davi, era Jonatas, filho mais velho de Saul, mas, por causa do pecado do rei, Deus levanta alguém de fora da família para sucedê-lo. Essa história que você conhece, mas veja, Deus escolhe alguém que está totalmente fora dos padrões humanos, de uma família que ninguém imaginava, para exercer o cargo de maior importância naquela época na nação. Deus olha para aquele jovem que não possuía aprovação humana, mas possuía a aprovação que importava, que era a aprovação de Deus. Isso deve nos ensinar alguma coisa quando a gente vive a nossa vida inteira procurando a aprovação das pessoas que não fazem nenhum sentido. O povo de Israel tinha vários inimigos, né? Mas um dos mais terríveis, o maior deles, era sem dúvida o povo filisteu, onde os soldados eram super violentos, grandes, altos, fortes, eles eram bem preparados, eles eram bem armados e, para piorar a situação, esse povo filisteu tinha uma arma secreta, né? Que 2 para trás, 3 para frente, quadrado, bola X, aparecia Golias, né? Aparecia esse cara que era mais alto do que todo mundo, né? Considerado praticamente um gigante, um guerreiro com uma altura acima do normal, acima da média de um homem normal, um pouco maior do que eu, pouca coisa. E veja, porque eu agora, né, aqui em cima aqui, né? E veja, é óbvio que esse homem também tinha uma força fora do comum, né, proporcionalmente à sua altura, acima da média, né? Era alguém muito mais forte. Esse cara era alguém muito assustador que qualquer outro guerreiro, qualquer outro exército, né, inclusive o exército de Israel, onde se olhava, não havia adversários para Golias. E a gente chega no ponto que a gente está aqui, do texto que a gente leu, né, há uma batalha, né, acontece uma batalha entre os israelitas e os filisteus, onde, veja, haviam 2 colinas e um vale no meio, ali onde estava acontecendo a guerra, e a guerra acontecendo, né, de um lado de uma colina estava lá o povo de Israel, do outro lado o exército filisteu, e, sem dúvida, o que era natural, a nação que perdesse a guerra seria escravizada pelo exército. Se assim acontecesse com Israel, esse povo seria mais uma vez escravizado. Então veja, Golias lança o desafio, e o desafio, eles estavam tão confiantes, o desafio é o seguinte: olha, mandem um guerreiro, nós vamos juntar também com um guerreiro, vocês com um guerreiro. Quem vencer o duelo sairia vencedor da batalha. E você sabe bem a história, que Golias gritava, zombava, sabia que humanamente não haveria adversário para ele, né? E o povo sabia que alguma coisa precisava ser feita, mas não sabia o que fazer, não sabia a quem chamar, porque em todo o exército de Israel, em todo o povoado de Israel, não se encontrava ninguém sequer perto da altura, que dirá da força, né? Alguém que tivesse capacidade humana para vencer Golias, e aquele povo dava como uma atitude certa, né, de que seriam escravizados pelo povo filisteu. Então vem Davi, né? Você conhece também a história, tenho certeza disso, numa atitude meio mortal, né? Meio kamikaze, diz: olha, estou aqui, vou lutar. Imagina a cena, né? Eu fico imaginando a cena, eu gosto de imaginar a cena. Você imagina chegando aquele menino baixo, magro, ruivo. Não sei por que ruivo dá sentido que a pessoa, de repente, não sei, né, mais fraca, acho que não sei porquê, né? Mas enfim. Estava lá, ruivo, magrelo, devia estar todo sujo de capim, de ovelha, tudo. Não, eu acho que eu vou. Você não tem amor à vida, o que está acontecendo? Você está com problema com seus pais? Senão eu vou lutar. E você sabe muito bem que eu acho que era só Davi que estava acreditando que ele ia lutar, ninguém levou fé nele. Mas também menos um, né? Menos um, menos dois, para Saul não faria diferença nenhuma. Saul aceita a proposta dele. É na hora do desespero, né? Como os times de futebol do nosso estado estão, né? Não tem o que fazer, joga esse time mesmo. Com exceção de um time, né? De verdade. Né? Mandam Davi.
Você vê que o desespero era tão grande que Saul falou assim, não vai desse jeito não. Vai com essa roupa não, que acho que de repente não vão te dar muito crédito. Vamos fazer o seguinte, Saul aceita Davi, mas assim, que Davi ganharia alguma coisa, ninguém esperava. Para Saul era algo tão absurdo, que aquele jovem estava fazendo, que ele disse o seguinte, olha, eu vou te dar uma armadura. De repente, em vez de durar 30 segundos, dura ali 45, né, com a armadura, ele te acerta na armadura primeiro. E a coisa era tão desproporcional, que você sabe muito bem, que Davi veste a armadura e o que acontece? Ele não consegue nem andar. Você imagina Davi quase como um Robocop tentando, não consigo nem mexer com isso. E você sabe que não era porque a armadura era desconfortável, porque ela era pesada. Um jovem que não dava conta de levar a própria armadura. Imagina, você conhece o final da história, mas imagina que você não conhece o final da história, você imagina a luz. Gente, eu não quero nem ver. Isso aí vai ser muito ruim. Vai voar pedaço para tudo quanto é lado. E veja, vai acumulando o que eu estou te falando da história, vai anotando. Não satisfeito com a imagem que já era assustadora, Davi diz o quê? Não, fique tranquilo. Tira a armadura aqui, vamos pegar as minhas armas. O guerreiro tem armas. O valente jovem tem armas. Então me aparece Davi, né? Com o Winchester 22, não era. Né? Aparece Davi com um facão enorme, também não era. Me aparece Davi, tira do bolso 5 pedras e um estilingue. Saul, nessa hora, Saul, não, eu acho que não era uma hora boa para você lutar. De repente a gente pode remarcar isso. Fazer uma eleição aí, ver se a gente acha alguém. Se você olha lá o verso 43, que a gente leu, Davi olha para Saul e diz, não, aí não. Aí ficou ruim. Aí ficou ruim porque a gente já está envergonhado sem ter alguém para lutar. Aí chega você, que ninguém quer. Aí você não quer usar armadura, você vai parece que com um estilingue. Você olha e você vê que Davi apresenta suas verdadeiras armas. No verso 45, olha o que Davi diz. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E depois Davi diz qual vai ser o final da batalha. Olha o verso 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Veja, como é que você encara um jovem com essa história? Veja, são coisas assim inimagináveis, a gente não consegue imaginar uma batalha dessa. E você vê que a confiança de Davi não era na sua própria força. Não importava o que ele estava usando nas suas mãos. Não eram nas suas armas. Mas ele entendeu que essa luta não era dele, era de Deus. Golias não desafiou apenas um povo, desafiou o povo de Deus. E Davi sabia que Deus nunca perde uma batalha. E você bem sabemos. Um tiro certeiro, uma pedra na testa, ele derruba Golias, pega um punhal. Até agora ninguém tinha falado que ele tinha punhal, não estava lá guardado. E ele termina de matar o gigante, arrancando a sua cabeça. Quando a gente olha para esse texto sem mudar o paradigma de como olhamos a Bíblia, se a gente olha para esse texto sem compreender que a Bíblia é uma história que aponta para Cristo, ou melhor, se a gente olha para essa história com um paradigma distorcido de como ela realmente é, ou, por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia como um mapa para a vida, achando que a Bíblia toda trata sobre nós mesmos, qual é a nossa tendência natural? Nos colocar no lugar de Davi. E colocar no lugar de Golias qualquer dificuldade que a gente está atravessando ou alguma luta que a gente está enfrentando.
Talvez a gente enxergue Golias como uma crise, como um problema no casamento ou uma doença. Ou seja, e o que fazemos é olhar para esse texto e dizer: eu sou Davi e esse problema é meu gigante, é o meu Golias. E aqui é um prato feito, né, para os alegóricos de plantão. Eu preciso pegar minhas 5 pedras e descobrir como vencer esse Golias, e com o poder de Deus eu vou superar esse gigante. É óbvio que nós superaremos muitos gigantes a partir do poder de Deus, mas essa história não trata sobre isso. E essa visão equivocada sobre a Bíblia pode levar você ao desespero, até mesmo à escravidão, ou por muitas vezes à frustração, quando suas pedras se perdem, quando o gigante não cai. O que acontece quando você lança as 5 pedras que você tinha e você erra as 5? Que mesmo com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua disposição, o gigante não é morto. Então, se a gente olha para a Bíblia com esse paradigma, a gente nessa hora fica envergonhado, frustrado, decepcionado, ou até se sente culpado. Talvez isso não funciona. Isso que falaram para mim não funcionou. Às vezes uma sensação de frustração até de que Deus traiu você, porque você se viu em Davi, mas com você não deu certo. Veja, a história de Davi e Golias é o que está ilustrado até no livro dos Colossenses como a sombra daquilo que está por vir em Cristo, onde Cristo é a essência. A história de Davi e Golias é só uma sombra. A história de Davi e Golias é real, evidente, mas Deus estava falando através dessa história, falando para nós e para o povo de Israel sobre um Salvador que haveria de vir para matar o maior gigante da nossa vida, que ninguém pode contra ele, o gigante do pecado e da morte de uma vez por todas. É isso que está ilustrado na história de Davi. Deus estava falando através da história de Davi para o povo de Israel que muitos anos mais tarde Deus enviaria ao seu povo um outro jovem herói para lutar por eles e salvá-los. Mas esse herói que lutaria a maior batalha que o mundo já conheceu, que é a batalha que você não teria nenhuma chance de vencer se não fosse por Cristo. A nossa batalha é contra o pecado, uma dívida da qual eu e você jamais nos livraríamos. O que eu e você devemos, de maneira definitiva, concluir quando lemos ou quando ouvimos essa história, é que eu e você não somos Davi. Que Davi representa Jesus. E veja, essa não é mais uma ilustração sobre a história de Davi e Golias. Talvez você tenha ouvido dezenas de ilustrações sobre essa história. Essa é a mensagem que Deus queria dar ao povo de Israel através da história de Davi e Golias. Porque, independente do que anda acontecendo na nossa vida, do tamanho dos gigantes que estão te assombrando, você pode ter certeza que a sua dívida com o pecado está paga. Essa é uma regra geral. Por mais que algumas situações de adversidade perdurem anos, ou até encerrem a nossa vida, a nossa salvação não está baseada no que está acontecendo. Ela está baseada em Cristo, em Deus através de Cristo Jesus. E que Golias não é o seu desemprego, não é a sua crise, não é qualquer outra dificuldade, mas o verdadeiro gigante que eu e você jamais poderíamos enfrentar é o pecado, a morte.
que eu e você, na verdade, nessa história, a gente sempre se vê no personagem errado, é impressionante, né? Nessa história, eu e você somos o povo de Israel, acuados de uma colina. Apesar de qualquer qualidade, estamos lá no nosso canto sem saber o que fazer. Tremendo de medo com a dívida de morte que pesa sobre as nossas vidas. Quando então vem Jesus, entra na nossa frente e luta por nós a batalha que nós não podíamos lutar. Eu e você precisamos olhar para essa história e entender que você não vai viver a sua vida cristã atrás de vitórias e vitórias e viver somente vitoriosamente. Você precisa olhar para essa história e parar de acreditar que algumas das vitórias que você espera vão satisfazer completamente a sua vida. Eu sei que há muitas coisas pelas quais eu e você temos orado, temos colocado diante de Deus, de situações, de necessidades, isso é bíblico. Nós devemos fazer conhecidas a Deus as nossas necessidades, mas nós precisamos acreditar e confiar que todas essas coisas são secundárias. A coisa primordial da nossa vida já aconteceu. Jesus Cristo venceu na cruz o pecado. Nós estamos então livres. Por mais que momentaneamente nesse mundo passemos por aflições, por dificuldades, nosso Cristo nos orienta para que tenhamos bom ânimo, porque esse mundo já está vencido. Precisamos olhar para essa história e entender que Jesus é a nossa vitória, a maior que nós poderíamos alcançar. Você precisa se preocupar quando qualquer outra notícia boa te traz mais felicidade ou satisfação do que essa. Você deveria se preocupar. Porque quando lemos a história de Davi e Golias, nós não estamos vendo a nós mesmos vencendo um gigante. Quando nós estamos olhando a história de Davi e Golias, nós estamos vendo Deus trazendo provisão para nós em Cristo, trazendo a vitória para nós através de Cristo, vencendo o gigante que eu e você não poderíamos vencer. Meus irmãos, se entendermos isso, nós então estamos livres para adorar a Deus, reverenciá-lo, para obedecê-lo. Ele venceu o gigante por nós. Porque eu e você temos um guerreiro vencedor que derrotou o gigante por nós. O Deus que tem feito por nós em Cristo Jesus. É o que Deus tem feito por nós em Cristo Jesus. O Deus que cumpriu o Evangelho por nós. Eu gostaria de dizer para você que a forma como eu e você tomamos posse dessa vitória de Cristo é depositando a nossa confiança nele, tendo ele como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Porque sim, Deus vai fazer você vencer muitas outras batalhas na sua vida. Deus vai dar algumas vitórias que você sequer imagina na sua vida. Deus fará coisas por você que você ainda não pensa e não imagina. Você crê nisso? Que Deus pode fazer grandes milagres dentro da sua vida? Amém? Mas não são essas coisas que estão nos guiando. Nós não vivemos esperando essas grandes coisas, que nem são tão grandes se comparadas ao que Cristo fez, vencendo o pecado, vencendo a morte. Porque na ausência dessas coisas que nós reputamos por grandes, se a nossa vida é guiada por essas coisas, nossa vida cristã nunca será real.
nossa vida cristã será sempre uma falsidade. Porque a gente vai ser guiado pelas coisas que acontecem. E o cristão é convidado a ser guiado pela confiança em Deus. Nossa, isso é difícil. Pois é. Eu estou querendo dizer para você que o nosso compromisso com Cristo continua independente da escassez, independente da falta, independente da morte, do luto e da doença, independente das crises. No meio dessas situações super difíceis que nos enfrentamos nesse mundo, sabemos que elas não se comparam à dívida do pecado que estavam sobre nós, mas muitas vezes essas situações também nos fazem sofrer. Nós não queremos diminuir essas coisas. A gente sabe que há coisas na nossa vida que nos fazem sofrer, mas nós sabemos que também essas coisas são resultado do pecado. Então, em última análise, o que a gente tem que resolver não são esses sintomas secundários. O que a gente precisa tentar resolver é o pecado, o qual Deus venceu através de Cristo Jesus. Portanto, se faltarem essas coisas, se há alguma falta na sua vida hoje, você precisa confiar. Cristo tem poder para suprir a sua vida. E talvez você não encare isso possível. Talvez você imagine, não, mas como que Deus vai me suprir de coisas, inclusive até materiais que eu necessito? Eu não sei como, mas eu sei que você está aqui hoje, vivo. Eu não sei como Deus tem feito isso. Se alguém olha de fora para o nosso estado e as pessoas perguntam: como que você consegue estar vivo no seu estado tão perigoso? Eu não sei como, mas de alguma maneira que é maior do que o meu entendimento, Deus está guardando as nossas vidas. Você está indo e voltando do seu trabalho. Ah, você tem um trabalho? Eu não sei como. Por mais que essas coisas faltem, nós precisamos continuar confiando em Cristo, depositando a nossa confiança em Cristo, tendo Ele como Salvador e Senhor das nossas vidas, entendendo que reverenciar Cristo como Senhor das nossas vidas significa obedecer e confiar nele, a despeito das circunstâncias, a despeito das convicções pessoais. É interessante analisar essa história, porque a vitória de Davi fez dele rei sobre o povo. Se eu e você reconhecemos a vitória de Cristo, deveremos viver como seu povo também. Quando entendemos que devemos viver para Ele, fazer dele um Senhor que guia as nossas vidas, obedecer a sua palavra e ser de fato parte do seu povo, ter comunhão, trabalhar e entender que isso deve ser a prioridade da nossa vida. Talvez, quando a gente fala sobre vida cristã, vida devocional, quando a gente fala sobre ter Cristo como sendo a nossa vida o tempo inteiro, muitas pessoas acham isso complicado, porque eu trabalho fora, porque você não conhece o meu trabalho, você não sabe quantas horas eu pego de trânsito por dia, então eu já chego em casa destruído, eu já chego em casa sem tempo, mal vejo os filhos, já chego tendo que resolver coisas do dia seguinte. Mas é porque a gente tem guardado na nossa mente de que a vida cristã, a vida devocional, significa somente estudar a Bíblia por 1 hora por dia. De que a vida cristã significa somente... Não, como é que eu vou falar para o meu patrão que eu vou ficar 1 hora sem trabalhar, meia hora sem trabalhar para poder ler a Bíblia? Ele vai achar que eu sou até xiita, homem bomba. Quando nós olhamos sobre o que significa uma espiritualidade saudável,
gente não está falando de meia hora. A gente não está falando de simplesmente acordar, orar e sair. A gente não está falando de simplesmente orar antes das refeições. A gente está falando de um povo que se lembra o dia inteiro do seu Senhor. Você pode honrar a Deus em todas as suas atitudes. Não depende de você estar de ajoelhado ou de olho fechado. O que é importante nas nossas disciplinas espirituais, tempo de silêncio, tempo de oração, tempo de leitura. Mas talvez esse não seja o único caminho para você. De quantas maneiras você tem lembrado de Cristo como seu Senhor durante o seu dia, durante a sua semana? Porque nós temos muitas oportunidades para honrar e obedecer a Deus no nosso dia. E porque não estamos conectados com Ele, e porque não estamos nos lembrando que Ele é nosso Senhor, desobedecemos, pecamos. Inclusive, quando achamos que nós somos o Davi e o gigante é a nossa dificuldade momentânea, a gente não está só reduzindo a nossa vida cristã, a gente está reduzindo o Evangelho. Porque a gente vai confiar nas nossas próprias forças, nas nossas próprias armas, acreditando que realmente foi Davi que venceu Golias, e não Deus que venceu Golias através de Davi. Então a gente vai acreditar nas nossas próprias armas? Vamos acreditar na nossa própria salvação? E o problema é quando o resultado não vier, ou o resultado não vier como a gente acha que deveria vir. O Evangelho será reduzido, porque o Evangelho é a história do que Deus fez para salvar o homem. Não é a história do que o homem está fazendo para se salvar diante de Deus. É a história do que Deus fez através do seu Filho para salvar o homem. Então, às vezes, a gente realmente tem um problema e a gente muda a ordem dele. A gente cria outro problema. Acreditando nas nossas próprias forças, muda as prioridades da nossa vida. Por isso que nós podemos olhar para essa história de Davi e concluir que a história de Davi é mais uma que não aponta para ele mesmo. E como nós temos concluído cada uma dessas mensagens, quero dizer para você novamente, eu e você sabemos que há um Davi melhor e verdadeiro, cuja a vitória também vira a vitória do seu povo. Ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso, eu e você sabemos que, sem dúvida nenhuma, há um Davi melhor e verdadeiro que venceu o maior gigante que eu e você poderíamos enfrentar e jamais poderíamos vencer. Há um Davi melhor que se entregou pelo seu povo. E eu e você também sabemos que ele venceu. Eu e você sabemos que esse Davi melhor e verdadeiro é Jesus. Nós sabemos disso. Que assim como Davi foi considerado sem nenhuma importância, não era contado entre os guerreiros, Jesus também foi desprezado, não fizeram dele caso algum. Sequer acreditavam que poderiam vir alguma coisa boa da sua terra. E assim como Davi foi ungido pela ordem de Deus, eu e você sabemos que Jesus é o ungido do rei. Davi enfrentou um gigante que desafiou o povo de Deus. Jesus enfrentou o pecado e a morte e venceu, nos dando vitória sobre o pecado. Davi foi um pastor de ovelhas, e eu e você bem sabemos que Jesus é o nosso bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus é esse Davi melhor e verdadeiro que hoje está à destra do Pai. Por isso que nosso propósito nessa série não foi simplesmente ensinar a você uma série de histórias sobre pessoas fantásticas, sobre pessoas fascinantes.
foi uma tentativa de apresentar o Evangelho para você, inclusive no Antigo Testamento, porque as pessoas acreditam que o Evangelho se encontra no Novo Testamento, não está no Velho. Mudaram o paradigma de que o Evangelho está em toda a Bíblia. E talvez mudar a forma como você enxergava a Bíblia. Que você entenda que toda a Bíblia conta não para nós mesmos, não para personagens fascinantes, mas aponta somente para Jesus. E saibamos que a nossa vitória é estar em Cristo. Que a Bíblia não é um mapa para as respostas dos nossos problemas, mas é a palavra de Deus que nos apresenta a cruz. Fala quem nós somos, fala da nossa real condição pecaminosa. A Bíblia aponta qual é o nosso grande inimigo. A Bíblia aponta para onde nós vamos, se estivermos com Cristo ou se estivermos sem Ele. É por isso que chegamos aqui, sabendo que Jesus Cristo está em toda a Bíblia. Todos esses personagens não apontaram para si mesmo, suas histórias de vida sempre apontaram para Cristo. E essa história do Evangelho, Deus agindo de maneira eficaz para nos salvar. Confie na vitória de Cristo. Por mais que outras coisas sejam necessárias para você, não as trate como coisas primárias, elas são secundárias. Nós sabemos que a vitória mais importante já foi consolidada na cruz. Nós agora temos o compromisso de vivemos somente para Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, agradecendo pela Tua palavra e pela grande vitória que o Senhor concedeu ao Seu povo, tanto através de Davi, para o povo de Israel, quanto através de Cristo, para o novo Israel de Deus. Nós queremos nos render, ó Deus, ao Rei. Nós queremos, ó Pai, nos render à Tua palavra. Por mais que tenhamos outras necessidades, outras dificuldades, nós sabemos que essas coisas não se comparam à glória que está por vir. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa grande vitória está na cruz, através de Cristo Jesus. Obrigado, porque somos livres da dívida do pecado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque não teríamos nenhuma condição de vencer esse gigante, e o Senhor venceu por nós. Por isso hoje nós estamos no reino do Filho do Seu amor, Pai. Obrigado, Pai. Nos ajude a dar o real sentido, o real significado, ó Pai, de estarmos com Cristo. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no próximo domingo a gente começa a nossa